pessoal, hoje quero falar de um grande mistério, algo muito interessante. E dentro desse mistério vou falar sobre algo do período da eternidade e também vou falar sobre a divindade do Filho. Muito interessante, é uma chave para nós entendermos alguns mistérios da eternidade. Mas antes quero te pedir, faça agora, senão você vai esquecer. Verdade, não custa nada para você, é de graça. Para mim, tem um significado tremendo. Porque o YouTube vai compartilhar o meu vídeo com mais pessoas e mais pessoas serão alcançadas. Dê um joinha. Se não é inscrito, se inscreva, tá certo? Então, o que eu quero falar aqui agora? Eu quero falar do primeiro dia do universo. Que começou e ainda não terminou. Que isso, pastor? Isso mesmo. Lembra que na série, eu fiz uma série sobre a história de Lúcifer. Ele é conhecido como a estrela da manhã. Detalhe, essa estrela da manhã, essa manhã aqui é a manhã do universo. Porque os anjos, de acordo com Jó 38, do versículo 4 ao versículo 7, eles foram criados antes que o planeta Terra fosse estabelecido. Quando Deus estava lançando os fundamentos da Terra, então os anjos já tinham sido criados. Se ele é chamado de estrela da manhã, que manhã é essa? Eu falei, a manhã do universo. Primeiro dia do universo. E aí eu falei que o tempo tem que ter um marcador. O nosso tempo tem um marcador, que é o Sol. Né? O Sol faz o seu ciclo sobre a Terra, né? As 4 estações, o seu ciclo diário, tudo isso marca tempo, certo? E no templo Kairos, é o Sol da Justiça, que é Cristo. Não vou entrar nesse detalhe aqui agora. Para você entender Hebreus capítulo 1, olha que coisa interessante. Estou dando aqui em primeira mão, hein? Eu sei que muitos teólogos que ganharem a visão vão desenvolver muitos raciocínios em cima do que eu vou falar aqui agora. Olha só, capítulo 1, versículos 5 e 6. Pois qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, hoje te gerei? E outra vez eu lhe serei pai e ele me será filho? E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz, detalhe, que tem muitos mistérios. Primeiro, o versículo 6, quando fala novamente, é a segunda vez que o Filho vai ser introduzido na Terra. Ele foi introduzido no nosso universo uma vez, e agora é a segunda vez. Tá certo? Essa segunda vez aqui é quando ele voltar, porque aqui tem um mistério. Ó. E novamente, ao introduzir, novamente, porque já foi feito uma vez, o primogênito, quando Cristo veio aqui na Terra e nasceu, a primeira vez que ele veio, na Terra, aqui eu estou falando na Terra, ele foi introduzido como unigênito do Pai. Mas quando ele for introduzido a segunda vez, novamente, ele será introduzido como primogênito. Ele é o primeiro de muitos filhos que foram gerados pela vida de Deus. Vai tremendo? Então isso aqui é a segunda vez. Né? E aí, e a todos os anjos de Deus o adorem. Aqui tem uma convocação. Quando ele for introduzido a segunda vez, todos os anjos de Deus adorem. Isso aqui é um mistério também que eu não vou falar aqui agora, porque não vai dar tempo. Bom, vamos pegar o versículo 5. Porque a sabedoria, o Filho de Deus, ele foi introduzido no nosso universo. E aí, se você for ler textos como Provérbios, capítulo 8, né? Ele me tinha lá desde a antiguidade. Colossenses 1,15, né? Ou Apocalipse 3,14, o primogênito da criação de Deus. Mas a divindade não pode ser criada, né? E aí, como é que fica isso, pastor? Eu expliquei num vídeo que Deus estava no universo dele, e do universo dele ele falou, e quando ele fala, a palavra sai do universo de Deus e entra no nosso universo. E isso que é o gerar de Deus, né? Eu falei isso num vídeo, não vou explicar aqui agora. Se você quiser, você tem que procurar esse vídeo sobre a eternidade. Está no nosso canal. Tem uns 4 vídeos, não sei nem se foi lançado ainda, mas que eu explico essa questão de maneira detalhada e bíblica. Usando João 1,1. Que lá fala, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E ali é o princípio do princípio, não é o princípio da criação. Né? De Gênesis 1,1. É antes. Então veja bem. Aí veja bem, aqui o que a gente aprende aqui? Hoje te gerei. Você podia falar assim, mas Senhor, hoje, esse hoje, que hoje é esse? É hoje ainda. O universo
Nós estamos no primeiro dia do universo. Você fala assim, pastor, me dá alguns momentos desse dia. Te dou. Guarda bem isso aí, ó. Os anjos, a terra, foram criados na manhã do universo. Estrela da alva, amanhã. Agora, a restauração da terra iniciou na tarde. É por isso que o dia lá na restauração começa à tarde. Ou seja, Gênesis 1, 2 em diante, que está falando da restauração, porque você tem algo que aconteceu ali, a terra não era sem forma e vazia, ela tornou-se sem forma e vazia. E você basta ler Ezequiel 28, que você vai achar a terra de Gênesis 1, ou ler Jó capítulo 9, que você vai entender lá o caos que veio, que bateu sobre a terra, por causa da rebelião de Satanás, e não só sobre a terra, mas sobre todo o sistema solar, inclusive a lua, né, de acordo com Isaías 30, que vai ser restaurada também. Então o que você descobre? Interessante. Na manhã, o universo foi criado. Né? Eu diria que meio-dia houve juízo sobre a terra ali, entre as eras glaciais. Agora veja bem, tem um vídeo que fala sobre isso do canal também. À tarde começou a restauração. Ok. Depois que o pecado entrou no mundo, depois da tarde vem o quê? A noite. Agora é noite, vai alta a noite. Mas você fala assim, pastor, que horas são? Eu falo, agora é a última hora. Tá vendo? Na Bíblia, assim, agora já é a última hora. Quando é que o Senhor virá? À meia-noite. Lembra de Mateus 25, 6? À meia-noite ouviu-se o grito. E quando aparecer o Senhor, ainda vai ser noite, mas ele é o sol da justiça. Vai ser amanhã. Então nós estamos... Hoje te gerei. Nós estamos na manhã, ou melhor, na noite do primeiro dia. Se você perguntar para Deus, ó Deus, ó Senhor, ó Pai, quando é que hoje te gerei? Ele vai dizer assim, é hoje. Mas hoje, no primeiro dia do universo. E esse dia do universo tem 12 horas. Ou 12 mil anos. Tem vídeos no canal que eu explico isso de maneira mais detalhada. Né? Então, a gente vai descobrir o seguinte. Claro que ele não foi criado. Né? O Senhor ele tem a sua natureza. Tá certo? A natureza de Deus, ela pode ser compartilhada, porque é a vida de Deus. São os seus atributos comunicáveis. Mas tem os atributos de Deus que são incomunicáveis. Que são o quê? Ou que é a sua divindade. Deus compartilhou conosco a sua vida, mas ele não compartilhou conosco a sua divindade, tá certo? Então, a sua essência, vamos dizer assim, são os seus atributos incomunicáveis. A essência de Deus é a divindade de Deus. Isso é muito importante de entender. Tem coisas que são que são totalmente pertencentes a Deus, ou ao Pai. Vamos dizer assim, tem coisas que pertencem só ao Pai, na Bíblia. E tem coisas que pertencem só ao Espírito. São relatadas só do Espírito. E tem coisas que são relatadas somente do Filho de Deus. Vou dar um exemplo aqui. Nós sabemos que são 3 pessoas distintas, mas é um único Deus. Por exemplo, o Filho ele é o unigênito do Pai. Ele é o Verbo na Trindade. O Filho é a sabedoria de Deus. Ele também é a imagem do Deus invisível. São atributos dados ao Filho. Você não encontra isso em relação ao Espírito. E nem em relação ao Pai. O Pai não é chamado de unigênito. O Filho foi o quê? Gerado. Mas ele não foi criado. Né? Porque ele sempre estava no Pai. Isso mesmo. Sempre esteve no Pai. Tá certo? Pastor, ele foi criado. Não foi, irmão. Porque o Filho não é a imagem do Deus invisível. Houve algum tempo que o Pai não tivesse imagem? O Filho não é a sabedoria de Deus? Houve algum tempo que Deus não tinha sabedoria? Pense e raciocina. Então, veja bem. Está lá, Provérbios capítulo 8, versículo 32. Então, quem é essa pessoa, a sabedoria? É o Verbo unigênito do Pai. Tá certo? Nem o Pai e nem o Espírito Santo são chamados de unigênitos na Bíblia. O único que é chamado de unigênito é o Filho. Isso na Trindade. Outra coisa, não foi o Pai que morreu por nós, foi o Filho que morreu por nós. E nunca você encontra na Bíblia o Pai aparecendo com imagem.
Fala o Deus invisível. O Deus que habita em luz inacessível. O Deus que nunca foi visto. Mas a imagem de Deus sempre foi, que é o Filho. Por exemplo, se você quer receber ao Pai, tem que ser através do Filho. Se você quer conhecer o Pai, tem que ser através do Filho. Se você quer honrar o Pai Celestial, tem que ser através do Filho. Se você quer glorificar o Pai, tem que ser através do Filho. Se você quer ir até o Pai, tem que ser através do Filho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. Tudo que é do Pai é do Filho. E tudo que é do Filho é do Pai. Deixa eu ler um texto aqui. Evangelho de São João, capítulo 16. Versículo de número 15. Olha o que diz lá. São João 16, 15. Diz assim: tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso eu vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Então veja bem, o Filho ele é amado do Pai. O Pai é aquele que ama o Filho. E o Espírito é o amor comum entre o Pai e o Filho. Tá certo? O Espírito, ele é chamado na Bíblia de o Espírito do Pai. Deixa eu dizer, o Espírito Santo, ele é chamado na Bíblia de o Espírito do Pai. E o Espírito Santo também é chamado na Bíblia de o Espírito do Filho. Como assim, pastor? Eu posso ler aqui os textos. Mateus 10, 19, vou ler aqui vários textos, porque esse assunto aqui é um assunto muito sério. Mateus 10, 19. Então, o Espírito é chamado de Espírito do Pai e o Espírito Santo também é chamado de Espírito do Filho. 10, 19. Olha o que diz aqui no 10, 19. E quando eu vos entregarem, não cuideis em como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer. Tá certo? Aí, vai ao versículo 20. Visto que não sois vós o que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem falará em vós. O Pai não está no céu? Mas é o Espírito do vosso Pai que está em vós, que vós sois o templo do Espírito Santo de Deus, falará em vós. João 14, 26. João 14, 26, diz lá João 14, 26. Interessante esse texto. E eu faço questão de ler esses textos aqui. Porque isso aqui vai esclarecer para muita gente muita coisa. Está na Bíblia, é só a gente ler a Bíblia. 14, 26. Diz assim: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem vosso Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. O Pai vai enviar o Espírito Santo. Está vendo? O Pai vai enviar o Espírito Santo. Pastor, me dá mais um texto. Romanos capítulo 8. Versículo de número 10. Até o versículo de número 12. Romanos 8. Diz assim: Romanos 8, 10 a 12. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo, Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do Espírito que habita em vós. Interessante, né? Agora você vai lá em Colossenses, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 21 e versículo 22. Muito interessante ler esses textos. 2 Coríntios, capítulo 1, verso 21 e verso de número 22. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Tá vendo? Interessante, né? E aí tem mais textos que você pode ler. Eu só quero ler aqui o último. João 15, 26. João 15, 26.
Você também pode ler Apocalipse 5, 6. Lá fala que quando Cristo ele ascendeu aos céus, ele enviou sobre a terra os 7 Espíritos de Deus. Aquilo ali é o Pentecoste. Quando Cristo é glorificado, o Espírito foi o quê? Derramado. Então, João 15, 26. João 15, 26. Olha o que vai dizer lá. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse também dará testemunho de mim. O Espírito procede do Pai, vai dar testemunho de mim, o Pai vai enviar o Espírito. Então, o que nós aprendemos aqui? O Espírito Santo, ele provém do Pai, mas ele provém também do Filho. João 14, 16. Se você me perguntar assim, pastor, onde está a Trindade? No Espírito Santo. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Né? João 14, 26, 23. Olha o que diz lá. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. E meu Pai o amará. Viremos para ele e faremos nele morada. Viremos, porque no Espírito Santo tem o Espírito do Pai e do Filho. No Espírito está a Trindade. Viremos para ele, ao Pai, ao Filho, e faremos nele o quê? Morada. 1 Coríntios 3,16 diz, vós sois o templo do Espírito Santo de Deus. Alguém falou assim, mas quando Jesus estava aqui, ele era 100% homem. Filipenses 2,7 diz que o Filho se esvaziou de si mesmo, mas ele continuou sendo aquilo que ele é. Deixa eu repetir. Ele esvaziou de si mesmo, mas ele continuou sendo aquilo que ele é. Pastor, me dá uma prova que ele continuou sendo aquilo que ele é. João 8,58. Vou ler aqui. Me diz assim. Respondeu Jesus, em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Antes que Abraão existisse, eu sou. Então ele esvaziou de si mesmo, mas continuou sendo aquilo que ele é. Né? Então, eu e o Pai somos um. A arca da aliança, do testemunho, que tinha dentro dela as tábuas da lei e o propiciatório sobre ela, era feito de madeira, cássia e de ouro. Deixa eu dizer uma coisa, a madeira é a natureza humana. O ouro é a sua divindade. O problema é que quando as pessoas veem Jesus, na época que o Senhor estava aqui na terra e ainda hoje, eles só veem a madeira. Olha lá o filho do carpinteiro. Só viram a humanidade de Cristo. Mas o ouro estava lá. Ele é aquele que guardou todo o testemunho. Dentro da arca não tinha as tábuas da lei. Ele é aquele que cumpriu e guardou todo o testemunho. Ele tem as duas naturezas. A humana e a divina. Ele é o Filho de Deus. Deus abençoe e até o próximo vídeo.